Agora vamos chamar Paulo aqui para conversar com a gente, um analista político que também é jornalista e articulista do Poder 360, Thomas Traumann. Traumann, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Guilherme, boa noite, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Traumann, prazer é nosso. No seu livro A Biografia do Abismo, que foi escrito logo depois das eleições de 2022, que dissecou ali uma série de pesquisas e apontou uma série de tendências e pontos que estão orientando aí a política brasileira, você falou sobre uma coisa muito interessante, um conceito muito interessante, que seria a calcificação da polarização, que para quem não leu ainda o livro, recomendo a leitura. Ele basicamente, o Felipe Nunes e o Thomas Traumann, que foram os dois que escreveram o livro, dizem que há uma calcificação, ou seja, há uma solidificação da polarização na cultura brasileira. Então, cultura política brasileira, eu queria saber de você como essa calcificação apareceu nas eleições municipais desse ano. Obrigado, porque até quem está ouvindo vai não houve polarização na eleição municipal. Não houve, só se eles estão vendo a eleição municipal na Antártida, né? A eleição que nós estamos assistindo, o surgimento de uma pessoa como o Marçal é um claro fenômeno da polarização, ou seja, a polarização mais radicalizada ainda do que a gente estava assistindo. Vamos pensar o seguinte: eleição municipal não é para, ela é para ser uma polarização entre o prefeito, é uma eleição para discutir o preço da passagem do ônibus, o IPTU, é para discutir lixo, não é para discutir questões nacionais sobre se alguém é comunista ou não é comunista, se tal pessoa acredita em Deus ou não acredita em Deus. Em tese, esses temas de costumes, esse tema sobre a personalidade e as crenças dos candidatos é uma questão para a eleição nacional. E mesmo assim, a gente assistiu isso nas eleições municipais. Então, vamos pegar um exemplo, para não ficar só falando de São Paulo, vamos pegar um exemplo na eleição de Porto Alegre. Né? A eleição de Porto Alegre, ela é um claro momento da polarização, ou seja, depois da tragédia que aconteceu em Porto Alegre, uma coisa, assim, maior desastre que uma cidade pode acontecer, pode surgir uma cidade, mesmo assim, o prefeito está perto de, né, vai para o segundo turno, mas é quase uma questão proforme que ele vai ser reeleito, justamente porque o antipetismo é tão forte em Porto Alegre que vai reeleger, mesmo tendo tido ele tendo sido uma gestão desastrosa em relação ao que realmente atinge a vida das pessoas. A polarização se mostra em Curitiba, onde você tem dois candidatos, quer dizer, ou seja, quem é mais à direita, uma disputa de quem está mais à direita. Né? Então, você teve, mesmo numa eleição que não precisava, cuja demonstração de polarização ela não deveria aparecer, ela apareceu. O que mostra tanto o quanto a sociedade brasileira, infelizmente, está polarizada num sentido muito extremo. Alô, vocês estão me ouvindo? A gente teve aqui um pequeno... Deu um silêncio assim que eu falei, meu Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Traumann, que é a seguinte: o PT, quer dizer, dentro dessa polarização, a situação que a gente vê é que aparentemente o PT se saiu muito pior do que a direita. Quer dizer, a polarização que prevalece está levando a um enfraquecimento do PT e da esquerda, é isso? É muito interessante isso, porque eu acho que tem uma confusão que é natural entre o eleitor do Lula e o PT. O eleitor do Lula não necessariamente é de esquerda. A gente tem que entender isso. É uma coisa porque o eleitor do Lula, ele é um eleitor, né, num sentido muito genérico aqui, mas ele é um eleitor que tem um eleitor do Lula que é extremamente progressista, tem uma parcela importante desse, tem um eleitor que é petista mesmo, e tem uma base eleitoral que não é ideológica. Ela está com o Lula porque ela tem uma relação de reconhecimento, de identidade com o Lula, pela sua origem social, pelas políticas sociais que os seus dois governos e esse terceiro têm adotado. Então, e não necessariamente essas pessoas vão votar votam no PT. Então, acho que isso explica muito
assim, essa diferença entre por que o Lula é tão maior que o PT, né? Eu acho que isso é muito notável. E a outra coisa, Paulo, é que o PT foi de uma incompetência estratégica incrível nessas eleições, né? Assim, a decisão sobre a candidatura do Rogério em Belo Horizonte, a decisão de escolher a Maria do Rosário como candidata em Porto Alegre, assim, literalmente as eleições os candidatos, no geral, muito fracos no Nordeste, nas capitais nordestinas. Quer dizer, você junta uma coisa que o lulismo é uma coisa, o PT é outra, e você junta literalmente uma incompetência clara na escolha dos candidatos. Eu acho que assim, o PT fez por merecer ter tido um resultado tão ruim quanto ele teve hoje. E a economia? Uma coisa que... É onde entra a minha polarização, né? Quando o bolso não está votando, né? Então, você chegou a dizer, em vários momentos, que a economia tem um peso menor nas eleições hoje. Isso é uma coisa que se percebe nessa eleição? Então, olha que interessante isso, Paulo. Eu acho que tem duas coisas importantes aqui. E é um fenômeno que o poder tem feito uma cobertura muito clara sobre isso. Quer dizer, o fato como o presidente Lula, e depois de ter anunciado que teria uma participação efetiva na campanha, recuou e basicamente assistiu à campanha eleitoral, foi para Nova York, foi para o México, discutiu dezenas de assuntos, mas não discutiu campanha. E eu acho que, assim, se a gente for pensar nos números brutos da economia, o momento econômico brasileiro é excelente, né? O desemprego está em numa baixa histórica, o crescimento está o terceiro ano consecutivo de um crescimento de 3%, desde o fim da pandemia. Você tem uma situação de expansão fiscal evidente, ou seja, os gastos sociais nunca foram tão altos. Vocês produziram um documento fantástico em relação ao tamanho do welfare state brasileiro recentemente. E, mesmo assim, isso não se reflete nem na popularidade ou na aprovação, nos índices de aprovação do governo, de uma forma efetiva, nem se reflete no que o presidente Lula literalmente, quem ele indicar, né, um poste dele vira prefeito de algum lugar. Então, eu acho que essa é a grande questão que o governo evitou enfrentar nessa campanha. Eu acho que, literalmente, que não sabe como. Quer dizer, como é que ele consegue explicar que o fato que o Brasil está num momento econômico muito razoável, porém, isso não se reflete em votos ao governo. Ao contrário, isso reflete em votos na oposição. Eu acho que essa é a grande questão que o governo não conseguiu, até nesses 2 anos, entender como que funciona, como vai estar funcionando a cabeça do eleitor. Trauman, agora saindo do Lula, indo para o outro extremo da polarização, Jair Bolsonaro, no final das contas, qual foi o resultado dessas eleições para o tamanho político do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que o ex-presidente sai menor, e sai menor em parte por responsabilidade dele. Ele escolheu um candidato muito ruim no Rio. Assim, acho que a chance que o bolsonarismo tinha de eleger, de enfrentar o Eduardo Paes, era com um dos filhos do Bolsonaro, quer dizer, basicamente o senador Flávio Bolsonaro. O ex-presidente não queria que o filho, temendo a derrota, não queria que o filho candidato, pois havia aí a chance, um pouco menor, mas do ex-candidato a vice-presidente, o general Braga Neto, ser candidato, o ex-presidente de novo, e escolheu um deputado federal de mediano a medíocre, que é o Ramagem, com uma campanha que nunca teve chance, que foi derrotada no primeiro turno. Depois, em São Paulo, o ex-presidente teve um comportamento completamente zigue-zague em relação à sua relação com o Nunes e com o staff do Tarcísio, que, ou seja, literalmente ele apoiava, mas não apoiava, mostrava que no fundo, ou seja, ele, claro, e a prática ele perdeu o timing, né, ou seja, o bolsonarismo, vamos dizer, o mais raiz, estava indo com o Pablo Marçal.
Quer dizer, embora eu acho que é inegável que essa última semana de lives do Bolsonaro ajudaram alguns candidatos em alguns estados, em algumas capitais, o ex-presidente não tem mais o monopólio da liderança dessa direita raiz que ele tinha até 2 anos atrás. O Pablo Marçal, eu acho que é inegável que o Pablo Marçal sai dessa campanha como um protagonista dessa direita mais radicalizada, e uma capacidade que é diferente, é uma outra geração em relação ao presidente Bolsonaro. Eu acho que o ex-presidente Bolsonaro vai ter um problema em como ele vai conseguir retomar essa liderança, e que isso é fundamental até para o futuro político dele e dos filhos dele nas próximas eleições. Agora, uma pergunta. Você mencionou o Pablo Marçal. Alguma chance de parte dos eleitores do Pablo Marçal votarem no Boulos no segundo turno? Apresentando de outro modo, alguma chance de o Boulos ganhar a eleição para prefeito de São Paulo? Difícil, né? Assim, em termos, se a gente olha friamente, muito difícil, muito difícil. Mas, enfim, por quê? Porque o Pablo Marçal representa, ele é um eleitorado, a gente, obviamente, nós estamos aqui, né? Eu estou falando com base nas pesquisas, amanhã, quando a gente tiver os mapas, a gente vai conseguir olhar um pouco melhor, mas, quer dizer, o eleitor, a pessoa que está votando no Pablo Marçal, o eleitor, ele é um eleitor que não votaria no PT. Ele é um eleitor que votaria no Nulo, que votaria no Nunes, que você não ou seja, a tendência desse eleitor, mesmo que o Pablo Marçal pegue e viaje para Goiânia e passe os próximos 3 semanas em Goiânia, e não diga nada sobre o que vai, esse eleitor tende a não votar no Boulos. Ele tende a ir votar no próprio, ou no Nunes, ou não votar, né? Gerar uma abstenção, etc. Então, eu acho que as chances do Boulos no turno são muito baixas, são muito baixas. Eu acho que não são tão baixas quanto a Maria Rosário no Rio Grande do Sul, mas perto disso. Trauma, a nossa conversa está chegando ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Eu te perguntei sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, qual o tamanho que ele sai dessa eleição, e eu queria te perguntar sobre um outro personagem que, diferentemente do Bolsonaro, teve uma participação bastante ativa na eleição de São Paulo, que foi o governador Tarcísio de Freitas. Ele apostou e manteve a aposta dele no Ricardo Nunes do começo ao fim da campanha. Qual que é o impacto dessa campanha municipal para a figura política do Tarcísio? Eu acho muito importante. Assim, o governador Tarcísio, todo mundo sabe que o governador Tarcísio é um pré-candidato a presidente da República, só que lhe faltava uma vitória, né? A vitória, o Tarcísio foi eleito governador de São Paulo, provavelmente sem saber a diferença do Itaim Bibi para o Itaim Paulista. Assim, vamos ser honestos, ele não conhecia São Paulo, ele foi literalmente enviado pelo Bolsonaro e venceu a eleição justamente por essa ligação, né? Porém, ele precisava ter uma vitória dele. Como é que ele ia ser eleito presidente assim, sem ter tido algum tipo de mérito, né? Então, e o fato dessa campanha, ele ter, como você falou, ter ficado o tempo todo com o Tarcísio, no fundo ele ter bancado o Tarcísio, ter participado das caminhadas, dos comícios, enfim, ter sido uma vitória. A vitória do Ricardo Nunes é muito mais uma vitória do Tarcísio do que uma vitória do Bolsonaro, acho que é inegável isso. Acho que esse é o ponto 1. Então, nesse ponto é fundamental, era essencial para o Tarcísio ainda vencer, não é só colocar no segundo turno, vai ter que vencer a eleição no dia 27 de outubro. Mas eu acho que até agora, a minha impressão é que o governador Tarcísio estava naquela lógica do que, tipo, ele estava esperando o cavalo encilhado da candidatura presidencial passar por ele e simplesmente saltar nesse cavalo. Ou seja, ele não falava que era candidato, defendia o retorno dos direitos políticos do Bolsonaro, e, enquanto isso, ia tocando, né, e podia, eventualmente, ser candidato a governador em reeleição normal. Agora, com o surgimento do Marçal, com o fato de que existe uma demanda do eleitorado de direita para alguém muito mais radicalizado do que ele, eu creio que o governador Tarcísio vai ter que mudar a postura dele, vai ter que ser mais ativo, deixar muito mais claro que ele vai ser candidato a presidente e enfrentar isso. E eu acho que tem 2 tarefas importantes que
o governador Tarcísio vai ter que se colocar. A primeira é óbvia, né, conseguir a vitória do Ricardo Nunes no segundo turno. A segunda é reativar ou construir uma ponte entre o bolsonarismo e o PSD do seu secretário de governo, Gilberto Kassab. Como o Poder colocou, acho que na semana passada, que existia uma grande campanha nas redes sociais do bolsonarismo contra o Kassab e contra o PSD. E eu acho que é fundamental para o Tarcísio conseguir fazer, costurar aí uma forma de convivência nos próximos 2 anos. Porque se ele perde o Kassab, como a gente aí, os números estão dando, provavelmente o PSD será o maior partido, o partido que elegeu quase 900 prefeituras, vai ser o maior partido de São Paulo, com o maior número de prefeituras de São Paulo. O Tarcísio precisa do Kassab, precisa do apoio do PSD para construir a sua candidatura e, portanto, ele precisa pacificar a relação dele com o bolsonarismo. Trauman, em nome do jornal digital Poder 360, eu queria te agradecer pela participação na nossa live especial das eleições de 2024. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.